A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um devocional no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje nós vamos ver o capítulo 15, do versículo 1 a 15, que diz assim a palavra do Senhor. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir a Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou aceitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Meus amados irmãos e irmãs, nós já estamos no capítulo 15, que vai nos levar à cruz de Cristo, que é um dos maiores paradoxos da fé cristã. Ao mesmo tempo em que a cruz é a maior tragédia de todos os tempos, é também a mais gloriosa vitória dos cristãos. Marcos é um evangelho de ação, e este penúltimo capítulo vai nos conduzir à maior de todas as ações de Cristo, pela qual todos os propósitos de Deus apontavam desde a eternidade, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. No vídeo anterior, nós vimos e falamos da ilegalidade do julgamento de Jesus. Se você ainda não viu, veja aqui acima. E hoje as ilegalidades ainda vão continuar de uma forma mais grotesca, porque agora os judeus acusam Jesus diante de Pôncio Pilatos, o governador romano. Eles fazem isso por ciúmes e inveja, porque não queriam abrir mão do seu poder. Jeitosamente estavam se enriquecendo por meio da religião e estavam mais interessados na sua glória pessoal do que na sua salvação eterna. E como eles não tinham poder para matar ninguém, eles levaram Jesus até Pilatos. Logo que levaram Jesus ao pretório, Pilatos saiu e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Os principais sacerdotes acusaram Jesus de muitas coisas e de uma forma muito enfática. Porém, Jesus ficou em silêncio. Ele não abriu a sua boca. E isso é relevante porque há momentos em que o silêncio fala mais do que palavras. Porque o silêncio pode dizer coisas que as palavras não podem, não querem ou não conseguem falar. O evangelista Marcos não nos informa sobre o conteúdo dessas acusações, mas podemos buscá-las em outros evangelistas. Em João 18:30, os acusadores estavam invertendo a situação, chamando Jesus de ser um criminoso. Mas vejam só, na verdade, eles é que eram os malfeitores, porque Jesus só andava para lá e para cá fazendo o bem a muitos. Vejam em Lucas 23:2 que eles acusam Jesus de insubordinação no caso dos tributos. Mas Jesus diz a eles: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Acusam Jesus de ser um agitador em Lucas 23:5 e 14. Eles acusam Jesus de blasfêmia por se dizer Filho de Deus em João 19:7. E eles acusam Jesus de revolta política, porque todo aquele que se diz rei é contra o imperador. E na verdade, Jesus realmente admitiu que ele é rei, mas ele explicou muito bem explicado que o reino dele não é um reino deste mundo.
Então ele não era uma ameaça para o império. Ser o rei dos judeus não era para derramar o sangue dos outros, mas era para derramar o seu próprio sangue por amor a muitos. Jesus estava ali para construir um reino de amor e de justiça com o seu próprio sangue. Pilatos percebeu a intenção maldosa dos sacerdotes. Ele sabia que as acusações contra Jesus eram meramente para proteger os seus próprios interesses e não o trono de César. Mas Pilatos foi um covarde. Foi coragem para Pilatos sustentar aquilo que ele acreditava. Pilatos tinha plena certeza da inocência de Jesus, tanto que o evangelista Lucas vai detalhar essa certeza pelo menos 3 vezes. No início do julgamento, em Lucas 23, 4, Pilatos disse: "Não vejo crime algum neste homem." No meio do julgamento, em Lucas 23, 13 a 15, quando Jesus voltou, depois de ter sido examinado pelo rei Herodes, Pilatos disse ao povo: "É claro que nada se verificou contra ele que é digno de morte." E no final do julgamento, em Lucas 23, 22, o evangelista Lucas nos informa que pela 3ª vez Pilatos disse: "De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte." Mas, por covardia e por conveniência política, Pilatos abafou a voz da sua consciência e condenou Jesus à morte. Pilatos até tentou fazer a coisa certa, libertar Jesus, mas ele fez isso pela forma errada, pela escolha da multidão. Ele chegou até a propor libertar um prisioneiro criminoso, esperando que a multidão escolhesse Jesus, mas a multidão escolheu Barrabás. Pilatos jamais deve ter imaginado que o povo escolheria um homicida, um tumultuador e um ladrão ao invés de Jesus. Jesus que tanto fazia o bem para todos, Jesus que curava cegos, curava paralíticos, expulsava demônios, ajudava os necessitados, pregava as boas novas do reino e falava do amor de Deus. Mas tristemente, aquela mesma multidão que lá no vídeo de número 33, veja aqui, que gritou: "Hosana, bendito que vem em nome do Senhor", é agora a mesma multidão que vai escolher Barrabás. Isso nos revela que as escolhas dos seres humanos sem Deus é isso: é ilegalidade ao invés de lei, é guerra em vez de paz, é ódio e violência em lugar do amor. A posição daquelas pessoas ali era irracional e absurda, mas infelizmente o pecado é isso mesmo: pensamentos absurdos, escolhas absurdas e ações absurdas. Então, muita atenção e muito cuidado com as escolhas que você tem feito em sua vida e que ainda vai fazer. Amém? Pilatos, para satisfazer a multidão e pensando em si próprio, entregou Jesus para ser crucificado. E certamente essa foi a desgraça eterna da sua alma. Por isso, novamente eu te peço muita atenção com as decisões que você vai tomar em seu próprio benefício. Então Jesus foi açoitado, e o açoite romano era algo bárbaro e terrível. O réu era amarrado de uma forma que as suas costas ficavam muito expostas, e o chicote era uma tira de couro com pedaços de chumbo e ossos nas pontas. Por meio desses açoites, as vítimas tinham seus corpos dilacerados. Alguns morriam durante os açoites, outros ficavam loucos, poucos eram os que suportavam tamanha dor sem desmaiar. E isso, meus queridos, foi o que fizeram com Jesus, o nosso Senhor. Te peço agora que você pare, imagine essa cena, imagine o que Cristo passou no seu lugar. Assim, meus amados, Barrabás também representa cada um de nós, pecadores, que tínhamos a sentença de morte já pronta para ser executada. Mas Jesus deixou sua glória, veio voluntariamente e tomou o nosso lugar. Ele tomou o lugar daqueles que creem nele para que tenhamos a vida eterna.
E Jesus continua oferecendo essa troca ainda hoje. Por exemplo, agora, neste instante, chamando pecadores ao arrependimento. E você, o que você tem escolhido? Quem tem sido o Barrabás que você tem escolhido no lugar de Jesus? Infelizmente, muito ainda tem escolhido outras coisas e outras pessoas no lugar de Cristo. Assim como Pilatos, muito tem feito escolhas mais convenientes para si próprios. Mas eu clamo a você que não faça isso em nome de Jesus. Escolha Jesus sempre para o seu próprio bem eterno. Vai valer a pena. A minha oração é para que o Senhor te dê sabedoria e que Ele tenha misericórdia de você, para que você possa examinar o seu coração e ver se você também não está dizendo: Cristo não, crucifica-o. Que você possa se ver como um rebelde e condenado como Barrabás, mas que foi liberto pela graça e misericórdia de Deus, livre da ira eterna do Senhor, porque Cristo tomou o seu lugar. E se você crê em Cristo, confiando somente nele, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, então você pode se alegrar, e se alegrar muito, porque Deus te ama com amor eterno e um amor incondicional. E um dia Ele te levará para o novo céu e pela nova terra. E eu insto a você que faça isso agora, ainda hoje, enquanto você tem oportunidade. Eu oro para que muitos que estão vendo e ouvindo esta mensagem sejam resgatados da condenação eterna pelo meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Por isso, repita comigo: Jesus morreu em meu lugar. Ele é o meu Senhor e por causa do seu grande amor eu sou liberto. E que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.